Oi! E aí galera, beleza? Mais uma videoaula aí para ajudar vocês nos estudos. Nós vamos falar agora de equação de segundo grau incompletas. Pois é, aquelas que não têm os três termos que nós já conhecemos. Ela tem o x, para que seja completa, tem que ter o x ao quadrado, o x e o termo independente. Então, incompleta é quando está faltando ou o b ou o c dessa história, ok? Então, espero que venha ajudar vocês. E pau na máquina, né? Prepara aí o caderno, o lápis, a borracha e taca-lhe pau Marco Velho, né? Vamos lá. Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. Resolução de equação de segundo grau. Só que dessa vez as incompletas. Por isso nós vamos entender que é importante, nos ajuda muito saber identificar o discriminante, ok? O cálculo do valor do discriminante é bastante importante para resolver essas equações, porque através do discriminante você tem condição de saber quantas raízes e se tem raízes uma equação, ok? Então nós lembramos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ele é o nosso discriminante. E aí começam as dicas. Quando o delta é menor do que zero, a equação não tem raízes reais, pois não existe, tá aqui, ó, não existe valores no conjunto dos números reais, que é os conjuntos que nós estamos trabalhando. Nos conjuntos de números reais não existe delta, valores para as raízes quando delta é igual a zero, porque vai dar um número negativo, e raiz de número negativo não tem resultado no conjunto dos números reais, beleza? Quando o discriminante é igual a zero, a equação tem duas raízes reais, então, e iguais. Quando o discriminante é igual a zero, a equação terá duas raízes reais e iguais. Então, não importa se é mais raiz de delta ou menos raiz de delta, o resultado será o mesmo. E quando o discriminante é maior do que zero, ok? Então, neste caso, as raízes são reais olha o exemplo. Menos x ao quadrado mais 4 é igual a zero, onde nós temos aqui, só para lembrar, os valores apenas de A e de C. Nós não temos o termo multiplicando x, que seria o B. Nós não temos o coeficiente de B, porque B não está, nós não temos nenhuma multiplicação pelo x. Então, B é igual a zero. Equação do segundo grau incompleta. Então, menos 2. Como que nós resolvemos? Essa daqui a gente pode resolver apenas fazendo as manipulações que você já conhece. Perceba que se eu quero eliminar esse 4 positivo e isolar o x, porque uma equação a gente resolve dessa forma, isolando a incógnita, correto? Então, se eu quero isolar esse x, eu teria que subtrair 4 dos dois lados da equação, e aí fazendo isso, lógico, aonde é o zero ficaria menos 4, e esse menos 4 que está aqui dentro seria eliminado, porque números opostos, lá na videoaula de números inteiros você vai lembrar que números opostos, quando os sinais são diferentes, eles se eliminam. Então, da maneira mais simples que nós sempre falamos, o mais 4 passa para o outro lado como menos 4. É a maneira mais usual de se dizer. E aí eu tenho a menos 2x, aliás, menos x elevado ao quadrado igual a menos 4. Agora, quem está me atrapalhando aqui? Esse expoente. Mas também tem outro detalhe, esse sinal de menos aí na história, a incógnita negativa. Isso daí não é bom deixar assim, nós podemos resolver. Tudo bem, professor Emerson, mas no final das contas, quando ficar só x igual a raiz
de 4, o que aconteceria com esse menos? Eu poderia imaginar que o menos é menos 1, ficaria menos 1x elevado igual a raiz de menos 4, e o menos 1 passando para o outro lado, como nós falamos, estaria dividindo o menos 4, o resultado seria positivo da mesma forma. Então, para antecipar tudo isso, a gente multiplica tudo por menos 1, os dois lados da equação, lembrando que a equação é uma balança, o que você põe de um lado tem que pôr do outro, então, multiplicando tudo por menos 1, ela vai ficar assim, x elevado ao quadrado é igual a 4. Agora quem está me atrapalhando é a potência, passa para lá a potência. E aí nós sabemos que toda vez que temos uma raiz, se tratando de uma equação, teremos é uma equação de segundo grau, então nós teremos duas raízes. Mais e menos raiz de 4, que é igual, mais raiz de 4 é igual a 2. Menos raiz de 4 é igual a menos 2. Está aí os dois valores para que essa equação seja zero. Ou seja, menos x ao quadrado mais 4 será igual a zero quando x for 2 ou quando x for menos 2. Ok? Facinho, né, pessoal? Não precisa nem da Bhaskara. Ok? Olha aí, ó. Vamos à prova real. Substituindo o x pelo 2, nós temos que a equação é igual a zero. Substituindo o x pelo menos 2, nós também teremos a equação igual a zero. Agora, olha só, vou deixar mais uma dica. Se você conhece essa manipulação, você não tem problema para resolver. Mas se você acha simples gravar fórmulas, e eu acho que é uma boa ideia você sempre conhecer as fórmulas e gravá-las, porque ela facilita a sua vida. Olha essa fórmula para resolver a equação de segundo grau incompleta quando b é igual a zero. X é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Olha, parece um pouquinho com a Bhaskara, né? Parece que é mais ou menos assim, lembra a Bhaskara. E não é à toa, porque nós estamos usando o termo c e o a, que é os únicos que nós temos nessa equação, para resolvê-la através dessa pequena fórmula. Olha só, substituindo os valores. Sabendo que o c é 4 e o a é menos 1, ok, pessoal, concorda? Olha lá na equação inicial, é menos x ao quadrado. Se é menos x ao quadrado, é menos uma vezes, ok? O x ao quadrado. Então, o a equivale a menos 1. Substituindo os valores nessa mini fórmula, nós temos que a raiz de x é igual a mais ou menos... Aliás, nós temos que x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Não é os resultados que nós já tínhamos encontrado? Olha que legal. Então, pessoal, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena decorar essa fórmula para descobrir os valores das equações de segundo grau incompleta, onde b é igual a zero. Então, temos uma equação de segundo grau incompleta novamente. Só que agora, quem está me faltando? É o c. Eu tenho o termo com x ao quadrado e o termo com x. Então eu tenho os coeficientes dos dois. Falta apenas o termo independente, que é o c. E nesse caso, a melhor forma de resolver é através da fatoração. Então, perceba que o 3 e o 6 são múltiplos. Então já posso colocar em evidência o 3, ok? E eu tenho também o x. X ao quadrado e x, então também são múltiplos, nós podemos então fatorar dessa forma. 3x multiplicando x menos 2, correto? Qual que é o jeito mais assim, facinho e eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês como é que se faz isso. Bom, eu coloquei em evidência o 3x, correto? Por quê? Porque eu tenho que pensar, por que o 3x seria multiplicado? Lembra que se não tem sinal é porque é uma multiplicação ali. Por que o 3x
foi multiplicado para que ele fique como 3x ao quadrado. Ora, 3 vezes x é 3x. E x vezes x é x ao quadrado. Então, veja só. Primeiro, aliás, vamos pensar. Primeiro você, como nós trabalhamos com os polinômios no 8º ano, primeiro você multiplica os coeficientes. 3 está multiplicando 1, porque na verdade esse x aqui, ó, é 1x. 3 vezes 1, 3. E x vezes x, x ao quadrado. Ok? Depois eu tenho que pensar por que o 3x teve que ser multiplicado para que o resultado fosse menos 6x. Ora, se eu tenho 3x e o resultado tem que dar menos 6x, só há um número por quem ele pode ser multiplicado para que isso aconteça. É o menos 2. 3 vezes 2 são 6. O x acompanha e o sinal é negativo, porque na multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Então agora eu tenho que raciocinar da seguinte forma. Virou um produto. E um produto com igualdade a zero é porque um dos termos tem que ser zero, concorda? Então, eu tenho 3x sendo zero, ou eu tenho o menos x ao quadrado sendo zero, para que essa multiplicação seja zero. Então, se 3x é igual a zero, então faça a manipulação. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 3 é igual a zero. Então, 3x, para ser zero, o x tem que valer zero. Óbvio, porque 3 está multiplicando alguém. Por quem 3 tem que ser multiplicado para que o resultado seja zero? Só pode ser por zero. Ou eu tenho que pensar que o x menos 2 é igual a zero. Se x menos 2 é igual a zero, então x é igual a 2. Para que x menos 2 seja zero, o x tem que valer 2. Números inteiros de sinais diferentes, soma e conserva o sinal, serão números opostos, porque o 2 é positivo e o menos 2 é negativo, eles se eliminariam, por isso ficaria zero. Acabou, pessoal. Então a parte mais difícil é só essa daqui, mas se você praticar algumas vezes, você vai notar que isso vai ficar, ó, babinha para você. É só praticar um pouquinho. Mas, caso você queira que isso se torne ainda mais fácil, vamos lá. Aqui nós estamos substituindo apenas os valores que encontramos na equação para ver se a igualdade realmente existe, ok? E ela realmente existe. Agora, uma maneira mais rápida para resolver as equações de segundo grau, agora quando o c é igual a zero, lembra? Tem mais uma dica, ó, mais uma mini fórmula aí para vocês. Quando c é igual a zero, para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, é muito fácil. É só usar essa fórmula. X é igual a menos b sobre a. Nossa, professor, só isso? Não precisa báscara, não precisa fatorar, não precisa fazer nada. Não. X é igual a menos b sobre a. Olha só. X é igual. Lembra que o 6, ele não vai sozinho, ele carrega o seu sinal, ele é o coeficiente de x, então, portanto, ele é o b. Então, é menos o menos da fórmula, menos 6, porque o 6 é negativo. Então, vai ficar menos 6 dividido por a. Quem é o a? É o 3. Olha ele lá. É o 3. Ok? Então, vai ficar, lógico que menos com menos, o resultado é mais. É como se houvesse uma multiplicação aqui de 1 vezes menos 1 vezes menos 6. E aí eu tenho que pensar que 6 dividido por 3, então, é igual a 2. Agora, veja só, pessoal. Por que aqui o resultado só deu 2? Porque quando a equação de segundo grau é incompleta e c é igual a zero, uma das raízes sempre será o zero. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma equação de segundo grau incompleta, só que dessa vez agora, veja só que estranho, ela não tem nem o B e nem o C. Dá para resolver por Bhaskara? Dá para resolver de outras formas? Sim, mas aqui é só manipular, né, pessoal? Como nós aprendemos anteriormente.
eu tenho x ao quadrado, 8x ao quadrado, o 8 tem que ser, na verdade nós vamos dividir por 8 dos dois lados, vai ficar x ao quadrado igual a 0 sobre 8, ou se você preferir, na linguagem mais simples, o 8 que está multiplicando o x ao quadrado passa para o outro lado, dividindo, e aí eu tenho x ao quadrado é igual a 0 dividido por 8, logicamente qualquer 0 dividido por qualquer número é igual a 0, o expoente que é o quadrado passa como raiz quadrada, e então eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 0. Então x é igual a mais ou menos raiz de 0. Então ou x é 0 ou x é 0. Não há outra possibilidade. E 8 vezes 0 ao quadrado é igual a 0. Então percebam que quando uma equação de segundo grau, pessoal, não tem nem um b e nem o c, as suas raízes são iguais a 0. Ok? É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Lembrando que, pessoal, essas fórmulas são muito importantes para te facilitar na hora de resolver essas equações. Porque no momento de uma prova, no momento de um vestibular lá no futuro, no momento de uma prova do Enem, se você souber resolver com essas mini fórmulas, com esses outros processos mais rápidos do que Bhaskara, isso vai fazer com que você ganhe tempo e assim você com certeza será mais bem sucedido nas provas, tá ok? Então é questão de treino, tá ok? Treina, vai fazendo, pega outras equações e faz o teste também, decore as fórmulas e assim você vai desenvolver cada vez melhor, tá ok? Fica aí um abraço do professor Nobre para vocês, que Deus abençoe e mais uma vez eu digo adiós amigos, hasta la vista baby.